O Senhor tem uma palavra para você. Vamos à palavra do Senhor. Tiago 1, versículo 5. Livro de Tiago 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-me-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Eu sei, Senhor, tenho plena convicção e a certeza de que ela fluirá de saltar como um rio de vida. Então, Senhor Jesus, usa a minha vida, usa os meus lábios, Senhor Jesus. Realmente me chama muita atenção, porque Ele está falando que nós temos que ter algo, nós devemos pedir algo a Deus, que abre as portas, né, de bênçãos sobre nossas vidas. Ele fala de algo que, se nós tivermos, com certeza seremos abençoados em todas as áreas de nossas vidas. E ele fala sobre sabedoria. E ele diz que quem não tem, é fácil, você tem que pedir a Deus. E ele está totalmente disponível, liberal, está lá no versículo 5, para te dar. Ele não vai te negar a sabedoria, Ele quer te dar sabedoria. E a sabedoria é a chave para o sucesso em nossas vidas. Porque sem sabedoria, com certeza, você vai perder as bênçãos do Senhor. Porque a sabedoria é a capacidade que você tem de decidir certo, de tomar a decisão certa, no momento certo. Porque quando você não decide com sabedoria, certamente você vai levar prejuízos, você vai ter consequências sérias em suas vidas. Com certeza você vai sofrer. E a maioria das pessoas, elas sofrem consequências sérias em suas vidas, porque tomaram decisões erradas, sem sabedoria, pelas emoções. E aqui diz o seguinte: você tem que pedir. Deus está disponível. Nós lembramos de Salomão, mas eu não quero nem falar sobre ele. O que é que Salomão pediu para Deus? Deus, eu sei que o Senhor estava com meu pai foi homem de guerra, teve muitas vitórias, muitas riquezas, mas eu quero sabedoria para governar. E Deus falou o quê? Porque você me pediu sabedoria, você vai ser um dos homens mais sábios dessa terra. E realmente ele foi o homem mais sábio dessa terra, cheio de sabedoria. E Deus falou: porque eu vou te dar sabedoria, você também vai ter riquezas, você vai ter um reino de paz, você vai ter muitas bênçãos. Eu sei que Salomão cometeu alguns erros, mas eu quero estabelecer esse princípio da sabedoria. Ele fala, você precisa, no versículo 6, ele fala, você precisa pedir com fé. A sabedoria é dada pela fé. E nós não podemos duvidar que nós vamos receber a sabedoria. Porque diz que o homem que tem dúvida, a pessoa que tem dúvida, está no versículo 6, ele fala que essa pessoa é semelhante a uma onda do mar. Como é que é uma onda do mar? Ela vem e ela empurra, vai até na frente, depois ela volta. Ela vai e volta. Ela não tem estabilidade, ela é inconstante, ela vai e volta. Então ele está falando que a pessoa que não tem sabedoria, ele tem em sua alma uma inconstância. Ele vai ser lançado de um lado para o outro, como um vento que vem, sopra a árvore para cá. Ele é totalmente vulnerável a qualquer situação. Então ele está dizendo que a estabilidade em sua vida se chama sabedoria, para que você não possa ser manipulável, ou para que você não tome decisões erradas em sua vida. E isso é muito sério, porque quando nós paramos para pensar e fazer um pequeno diagnóstico da vida dos cristãos, neste tempo, você vai ver a instabilidade na alma das pessoas.
Quantos crentes tomam decisões erradas, precipitadas, decisões que vai prejudicar a sua vida, a vida de outras pessoas. Compram errado, compram o que não deveria comprar, né? Paga o que não deveria pagar, no sentido não de ser devedor, mas acaba investindo seu dinheiro em coisas que não precisava, porque são emotivos, são manipuláveis. Se passa na televisão e alguém diz que é bom, ele vai lá e compra. Ele é manipulável, ele escuta um pastor na internet falando uma besteira, ele já cai naquela onda ali, e ele já começa a repetir como um papagaio, né? aquela situação. Ele é totalmente manipulável, a sua alma não está estabilizada. Então ele está dizendo que essa pessoa precisa de sabedoria. E aí vem o versículo mais tenebroso, um dos versículos mais tenebrosos da Bíblia, e que você precisa colocar muito os seus olhos nisso, que é o versículo 7. Ele diz: não pense que tal homem, esse homem não pode ficar pensando que vai receber de Deus ou do Senhor alguma coisa. Então ele está dizendo que Deus não abençoa o inconstante. A pessoa inconstante, ela não tem a bênção. Ele não recebe a bênção, porque ele é inconstante. Não é isso que diz o versículo 8, ele fala assim: o homem do coração dobre, ou seja, uma hora o coração é de um jeito, outra hora o coração é de outro jeito. Ele é inconstante nos seus caminhos, e pelo fato de ser inconstante em seus caminhos, ele leva prejuízo o tempo inteiro, porque uma hora ele é uma bênção, outra hora ele é uma maldição, uma hora ele é um melhor servo, outra hora ele é aquela pessoa mais terrível, que provoca divisões, que provoca outras pessoas para cometerem os mesmos erros. Isso é muito sério, porque essa inconstância de ânimo é algo que Satanás tem usado nesses dias para destruir o crente. Porque, como psicólogo, eu posso afirmar para você que a doença do século são as doenças psicossomáticas. O que é isso? Doenças da alma, que são somatizações de sentimentos que a pessoa vai somatizando, não são tratáveis, e aí elas são tão emocionais, são tão emotivas, que ela acaba decidindo por essas emoções, e essas emoções cada vez mais vai adoecendo, a ponto de deixá-la deprimida, esquizofrênica, cheias de neurose, e isso acaba atingindo o seu corpo. Ela acaba sofrendo doenças no seu corpo, né? Fibromialgia, doenças da alma. A maioria da origem dos cânceres são doenças que vêm originadas de uma alma mal curada, de falta de perdão. Pessoas que são direcionadas pela alma, porque são inconstantes. De manhã ela está feliz, à tarde ela está odiando todo mundo. Ela é exatamente uma pessoa manipulável por qualquer situação, porque ela pensa errado, ela não tem nenhum tipo de sabedoria, ela tem ânimo dobre. Então as pessoas, elas precisam entender que nós estamos vivendo em um sistema que vai te induzir ao erro. Existe, né, um movimento mundial para destruir o mundo, para manipular o mundo. E por isso que eles lançam ideologias, lançam, né, um monte de coisas políticas, injustiças, que vai manipulando. A televisão manipula, né, a internet manipula, e as pessoas são manipuláveis em seus desejos, porque estão acessíveis a serem manipuladas. Por isso Tiago fala, olha, se tem uma arma que nós podemos obter, e que é importante para você ser uma pessoa abençoada, é ter sabedoria. É ter sabedoria. E não ser uma pessoa que é induzida pela astúcia dos homens ao erro. Então ele relaciona a bênção com a estabilidade. Ele relaciona a bênção com as pessoas que em seu ânimo, ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai, ela tem um direcionamento certo.
ela pensa, ela tem sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria não significa que você não vai sentir coisas. A sabedoria não significa que você não vai sofrer ou chorar ou viver momentos difíceis na sua vida. A sabedoria é a capacidade que vem de Deus para que você tome a decisão certa. Isso você não vai obter em faculdade, porque a gente vê um monte de gente que você olha e fala, que cara inteligente. Quando você olha para a vida dele, é uma desgraça a vida dele. Aí você fala, que cara burro, tão inteligente e burro. Não, ele é inteligente, porém ele não tem sabedoria. Né? Os antigos, né? O Pedro aqui falou da minha sogra, né? Era uma pessoa sábia. Ela sabia tomar as decisões corretas, por isso prosperava. Ela nunca, olha que sabedoria, ela nunca comprava fiado. Então, qual era o resultado da sabedoria de não comprar fiado? Prosperidade. Desde quando ela faleceu, né, os filhos dela encontravam na casa dinheiro guardado em tal e tal. E ela recebia salários mínimos. A minha mãe já foi o contrário. Ela é uma pessoa que o que passasse na rua, podia lá que ela comprava. E ela tinha, assim, dinheiro 10 vezes mais do que a mãe da Gorete. Ela tinha muito dinheiro. Minha mãe era bem abençoada no sentido de vir muito dinheiro. Porém, ela não tinha sabedoria nas questões financeiras, né? E ela também faleceu. E a gente teve que pagar um monte de conta dela. Porque as consequências da falta de sabedoria você vai obter pelas decisões que você vai tomar. Tem pessoas que são precipitadas, elas acabam com relacionamentos por falta de sabedoria. Quando você vai ver algo acontecendo de ruim na vida das pessoas, você olha e fala assim, para pensar, cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria? Mas a sabedoria, ela é dada para quem tem fé. Então, queridos, olha o que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios 4, versículo 14. Ele fala assim, irmãos, presta atenção. Nós não podemos ser como meninos. Então, ele relaciona, né, meninos com o quê? Com inconstância. Então, ele diz o quê? Por que é um menino inconstante? Porque é levado em roda por todo o vento de doutrina. Ele está falando para os cristãos que escutava qualquer doutrina, ele já pegava aquilo ali e caía na onda das falsas doutrinas. Ele fala, você precisa crescer, você é um menino. Ele fala, é levado por todo o vento de doutrina. Ele é fácil ser manipulado pelo engano dos homens, que enganam fraudulosamente as pessoas. O cara vai lá e cai. Presta atenção, você é crente. Você não pode ser uma pessoa tão manipulável desse jeito. Em outras palavras, ele está dizendo, cara, presta atenção. Para de escutar essa galera daí. Para de ouvir esses jornais mentirosos. Para de ficar repetindo as coisas como se você fosse um papagaio, sem perdeu a capacidade de analisar, de pesquisar, para ver se é real ou não é. O cara discute, o cara defende coisas que ele acredita que é verdade, mas é um idiota útil nas mãos de pessoas astutas. Então nós que somos crentes, nós temos que pedir a Deus sabedoria para não cair nas mãos do diabo. Para que Satanás não venha entrar em nossa família e destruí-la. Para que Satanás não entre dentro da nossa casa e faça arruaça. Para que você não defenda quem você não devia defender. Para que você não tome as decisões em cima de manipulações. E é assim. Se você parar um pouquinho para você prestar atenção como o mundo está funcionando, você vai ver que o intuito dos espertalhões, daqueles que estão mandando no mundo, é te destruir. E ele não vai te destruir mandando uma bomba para cá. Ele vai te destruir mandando o TikTok para cá. Porque os seus filhos vão passar o dia inteiro
vendo porcaria no TikTok. O dono do TikTok, os filhos dele não usam TikTok. Porque eles fizeram com o intuito de quê? De manipular as Américas, para tornar os jovens abestalhados, manipuláveis. Passa o dia todo rindo de besteira na internet. Aí você vai ver os filhos deles. Entra lá um pouquinho e vai ver as escolas lá dos chineses. As crianças que limpam as escolas. Não existe esse negócio, coitado, o menino tal, menino não. Menino faz coisa de menino, menina faz coisa de menina. Você olha os meninos com 7, 8 anos de idade. Eles botam armas nas mesas das crianças. E eles estão ali aprendendo a manipular armas. Para nós, eles mandam no TikTok. Ai, a arma, a minha, vai matar os nossos filhos. Aí nossos filhos, mais tarde, que vão ser grandes, não vão conseguir nos defender. Porque eles não vão querer ir para a guerra. Ou se forem, vão ficar gritando, igual os franguinhos com medo das armas. Não vão conseguir lutar. Por quê? Porque essa manipulação já vinha de antes. E o que eu estou falando, talvez você não entenda. Mas é só você parar para pensar um pouquinho. E ver como é que esses caras estão tratando as famílias deles. E o que é que eles estão mandando para nós. E a gente vai consumindo. Deus está falando o quê? Cara, para. Se estabiliza, para de pensar, para de tomar a decisão errada, para de ser um tolo, começa a prestar atenção na palavra. Para de besteira. Para com isso. Pessoas inconstantes, elas são manipuláveis. E por isso que a Bíblia as considera como crianças, porque é imaturidade. Uma criança, ela é imatura, ela é inconstante, ela sorri, ela chora. Eu me lembro do Esdras quando era criança, não era assim, Gorete? Ele chorava e sorria ao mesmo tempo. Tem até filme. Você quer ver? Eu tenho para bota o filme. Brincando. Calma, Esdras, ele quase morreu ali. Mas toda criança é assim, né? Às vezes ele está chorando e ao mesmo tempo sorri. Você já viu criança assim, né? Toma decisões precipitadas, tudo por impulso. Por quê? Porque a meninice, né? A infantilidade, né? Pelo fato de não ser uma pessoa ainda amadurecida, vai tomar decisões erradas, vai tomar decisões por impulso. Então ele está falando, então, não seja imaturo. Porque a inconstância está no imaturo. Então nós precisamos amadurecer e largar a infantilidade. Tiago, ele escreve algo interessante na Bíblia. Tiago 4, versículo 8. Ele diz assim: chegai-vos para Deus. Ou seja, você precisa tomar a decisão de vir até Deus. E aí ele chegará até vocês, ou para vós. Então você vem e Deus vai. E vai ter um encontro. Mas ele diz o seguinte: mas você precisa limpar as suas mãos, pecadores. Limpa as mãos. Ou seja, nós não podemos chegar diante de Deus com as mãos cheias de pecado. E ele fala, tem mais, e vocês, que sois de ânimo doble, que tem vários, né, duplo ânimo, você precisa purificar o seu coração. Então ele está colocando a instabilidade ou o ânimo doble, a impureza no coração. Então se você é instável e você não se estabiliza emocionalmente, a Bíblia nos dá um caminho. Existe algo no seu coração que precisa ser tirado. Quando a gente vai estudar psicologia, qual é o papel do psicólogo ou do psicanalista? Encontrar onde estão as sujeiras no coração. Porque quando a pessoa encontra e tira aquilo que incomoda, ela muda o comportamento. Ela tem um comportamento ruim porque ela ainda não descobriu o porquê ela tem aquele tipo de comportamento. E a Bíblia já dá, né, esse spoiler, ele diz o quê? Limpa teu coração. Porque se você tiver ânimo, duplo ânimo, você não vai receber bênção nenhuma. Você não vai conseguir.
Então, se tem algo que enfraquece a sua amizade com Deus, o seu relacionamento com Deus, é a inconstância. Não fique pensando que Deus quer relacionamento com pessoas inconstantes. Nem você quer. Imagina você com uma namorada ou com um namorado, que em uma semana ele é o Dom Juan da vida, romântico, charmoso. Na outra semana ele é o capeta na tua vida, te faz chorar. Você olha e fala assim: nossa, que coisa esquisita, o cara mudou. Na outra semana é meu amorzinho. Ninguém aguenta isso. Ninguém quer ter um relacionamento com pessoas que não são estáveis. E quando eu falo estabilidade, não estou falando que você não tem que chorar, não estou falando que você não tem que sentir. Nós estamos falando de constância, de ânimo, de saber para onde você vai. Mesmo que você sofra, você não vai quebrar o princípio de estar junto, de estar ali, unido em uma só voz, em um só propósito, em um só desígnio. Você sabe o que quer. Mesmo que você esteja sofrendo, as suas decisões não são baseadas naquilo que você está sentindo, mas suas decisões, elas estão repletas de sabedoria. Porque se não tiver sabedoria, você perde a bênção. Não foi isso que nós lemos em Tiago 1, versículo 7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Quem quer ser abençoado? Então fala assim: eu sou abençoado. Aí fala para o seu irmão: você quer a bênção mesmo? Então seja constante. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber para onde você vai. Você tem que saber quais são os seus desígnios. Porque senão as bênçãos do Senhor irão fugir das suas mãos. Uma mente dividida, um coração dividido, um coração estável faz tudo a perder. Como eu já vi pessoas perderem bênçãos maravilhosas por decisões erradas. Como eu já vi pessoas perderem muito recurso por decisões erradas. Como eu já vi pessoas perderem relacionamentos por decisões erradas. Mas como eu já vi pessoas prosperarem porque são sábias nas suas decisões. As suas decisões, elas estão pautadas na palavra do Senhor. Então esse texto bíblico é categórico em dizer que quem é assim, quem é inconstante não vai receber nada do Senhor. Porque Deus não é irresponsável de colocar nas mãos de alguém uma liderança ou uma bênção, sabendo que essa pessoa é inconstante. Porque inconstante ele vai deixar tudo se escapar das suas mãos. Ele vai colocar tudo a perder por causa das suas decisões erradas. Pessoas que numa semana é cheia de fé, na outra semana não tem fé nenhuma. Em uma semana é a pessoa mais feliz dessa terra, em outra semana é a pessoa mais fechada, a cara amarrada de todos os tempos, céticos, amarguradas. Uma semana está dando testemunhos de vitória, outra semana de incredulidade. Então as bênçãos de Deus, nas mãos de quem é inconstante, corre um risco sério de se perder. Por isso Deus precisa de alguém estável, alguém que seja firme em suas decisões. E esse é o desafio para você essa noite, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele coloca lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, vocês precisam ser o quê? Firmes e constantes. Firme e constante. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A firmeza e a constância te dá vitória. Às vezes a gente está aqui na obra, a gente está trabalhando, Muitas vezes eu
Falei isso para o Edeildo. Às vezes a gente pega um serviço assim que a gente fala, não vai terminar nunca. O sofrimento é grande, o sol é quente. E você olha e fala assim, você vai gastar 7, 8 dias fazendo aquilo. E aí eu digo sempre para ele assim, vamos ser firmes e constantes. E a gente respira e vai. Todo dia. Quando a gente menos espera, acaba. E aquilo que nós propomos em fazer, nós conseguimos entregar, por quê? Por causa da firmeza e por causa da constância. Mas o inconstante, quando ele vê o desafio, o que é que ele faz? Ele não tem a ideia de que a constância dele é que vai fazer ele romper aquilo que limita ele. Ele desiste, ele abre mão, ele vai deixar a bênção para outra pessoa, ele não vai conseguir concluir, ele não vai fazer porque ele é inconstante em sua alma. Firme e constante. Firme e constante. Eu lembro que lá no hospital de base, quando a minha amada estava lá, tinha uns psicólogos, coitados, são pessoas tão maravilhosas. Eu sempre estudei psicologia, mas eu não tinha ideia do quão é importante a psicologia hospitalar, né? É muito legal, né? E realmente eu vi pessoas fazendo trabalhos incríveis ali, de acolhimento, de ajudar pessoas, familiares. É bom demais. Só que a psicóloga penava comigo. Não porque eu ficava fazendo coisas que não devia, na verdade eu não dava trabalho para ela. Quando ela chegava e ela falava, como é que está, senhor Eri? Eu falava, estou bem, estou focado. A única coisa que ela colocava no relatório, falava assim, focado. Eu acho que deve estar negando os sentimentos dele. Mas eu falava, não, a gente está bem, a gente tem apoio, a gente está estável, a gente está estabilizado. A gente tem um foco, e esse foco está direcionado a tirar ela daqui. E nós vamos conseguir. Ela fala assim, você precisa ir para casa, dormir, trabalhar. E fala assim, eu sei que eu preciso. Mas a energia que eu tenho agora, tem um foco. Então você decidir com sabedoria, decidir o lugar certo, as coisas certas, isso te traz realmente abundância. Você está firme, sabendo que Deus, quando Ele te dá sabedoria, você sempre vai tomar as decisões certas. Então, por isso que ele diz o seguinte, o segredo está em você estar abundante na obra do Senhor. Tem pessoas que acham que a obra de Deus é uma exploração. Para mim, é sabedoria de Deus. Você pode ser o que você quiser, mas não existe nada que te faz tão bem como estar abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque você está dando dos seus dias, você está ajudando, você está contribuindo com o quê? Com a nova geração, com a salvação. Mas tem pessoas que têm a mentalidade errada, falam, vou trabalhar para o pastor, meu irmão, tudo lá trabalha para mim, eu não sou dono dessa igreja, sou apenas um pastor, um dia eu vou prestar conta dela. Essa igreja é do Senhor, é do nosso Pai, e nós estamos aqui para servir pessoas. Então, quando você entende o que é ser abundante, você vai entender que servir é a melhor parte de toda a terapia que nós podemos ter. Então, por isso que nós temos que ser sempre constantes em servir, porque quando nós servimos, o nosso coração vai para o lugar. Quando nós somos dedicados à obra do Senhor, o nosso trabalho nunca é inútil. As recompensas do Senhor são para aqueles que são firmes e constantes, dedicados, são fiéis. Jesus, ele sabia disso. De manhã eu falei sobre Pedro. Jesus chega para os seus discípulos e fala o seguinte, lá em Mateus 16, versículo 15. Eu vou tentar trazer uma tradução, fazer você entender esses versículos de uma forma bem clara. Mas no versículo 15, Jesus fala assim, vem cá, meus discípulos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que eu sou quem? Olha bem para mim, estou aqui diante de vocês, me falam. Quem sou eu? O que é que Jesus queria saber? Se essas pessoas tinham revelação ou não.
A Bíblia diz, no versículo 16, Pedro foi rápido em dizer o quê? Tu és o Cristo, ou seja, tu és ungido de Deus, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. O cara teve a revelação em cima da hora. Ele teve uma revelação de Deus, é tanto que Jesus responde para ele no versículo 17, Jesus fala, cara, tu é muito abençoado, tu é muito bem-aventurado, mesmo sendo um Simão Bar-Jonas, porque quando você vai pegar essa palavra Bar-Jonas, ela significa cana, levada de um lado para o outro pelo vento. Jesus está falando, você é inconstante, Pedro, mas mesmo assim, você teve uma revelação, e essa revelação, quem te revelou não foi carne nem sangue, quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Mesmo sendo inconstante. Aí Jesus olha para Pedro, talvez Pedro estufou seu peito, porque acabou de ser elogiado por Jesus. Imagina, Jesus chegando para o cara na frente de todos os discípulos, e dizendo, tu é o cara, tu acabou de receber uma revelação. Mesmo eu sabendo que você é um Bar-Jonas, que você é inconstante, você recebeu a revelação. Aí Jesus fala para ele, mas vai chegar um dia, eu também vou te dizer uma coisa, Pedro. Eu sou a pedra. E quando você estiver firmado nessa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Você vai deixar de ser esse Bar-Jonas, e você vai estabelecer a minha igreja. E quando você for instável, inabalável, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. O que Jesus está dizendo aqui? O fato de você ser estável, inabalável, estar sobre a rocha, é o que faz o inferno não prevalecer sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Você quer dar lugar para o inferno entrar na sua vida? Seja um instável, seja um inconstante, tenha ânimo dobre. Mas se você quer ser abençoado, você quer bênção do Senhor na sua vida, então você vai ser estável, você vai estar sobre essa rocha. Olha o que Jesus fala para ele, no versículo 19, Jesus fala, cara, olha, quando você estiver firme na rocha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Você vai ser tanta bênção, que o que você ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar aqui na terra, vai ser desligado no céu. Eu vou te dar essa chave, eu vou te dar esse poder. Você vai ser realmente um cara muito poderoso. A igreja vai estar estabelecida. Você vai ser estável, e você vai ter esse poder de ligar. Ligou, está ligado no céu. Pensa num cara que ficou convencido. Foi o Pedro. O Pedro falou, cara, eu vou ter a chave do reino dos céus. Vocês estão ouvindo aí, né? Que eu vou ser abençoado. Então Pedro já estava ali, todo cheio de si mesmo. Aí Jesus chega e fala o seguinte, vamos sentar, discípulos, vamos sentar aqui todo mundo. Está no versículo 20, pode colocar o versículo 20 aí. Né? E aí a Bíblia diz que mandou os discípulos sentar. E Jesus fala assim, que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. E o Cristo. Fala assim, não fica calado. Vocês não precisam falar para ninguém que eu sou Jesus, o Cristo, não. Fica todo mundo quietinho aí. Beleza, então os discípulos sentou lá, Pedrão também sentou junto com a galera toda. Está todo mundo ali sentado no culto. Aí Jesus começa a falar o seguinte, começa a mostrar para os seus discípulos, olha, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu tenho que ir para Jerusalém. E vai ser muito difícil. Porque eu vou padecer muito nas mãos dos anciões. Vai ser cabuloso o negócio. Eu vou apanhar muito. Quando eu chegar lá em Jerusalém, os principais sacerdotes vão me ferrar todinho. Os escribas, você nem sabe. Eles vão ser tão terríveis comigo, que eles vão chegar ao ponto de me matar. E eu vou ser morto. Esse é o segredo que eu quero contar para vocês. Mas fica tranquilo. Coloca lá no versículo 21, meu filho. Isso. Mas fica tranquilo. No terceiro dia eu vou ressuscitar.
Agora, o Pedro, de vez prestar atenção na revelação que Jesus teve, ele chega no versículo 22, e ele fala assim, aí Pedro fala assim, Jesus, faz favor aqui, está escrito lá, tomando Jesus à parte, Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. Aí leva Jesus para o cantinho, e ele fala, ô Jesus, para de falar essas coisas, cara. Parece que tu está querendo que os outros tenham dó de você. Tenha compaixão de ti, rapaz. Que negócio que vai morrer, que vai apanhar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Você não vai sofrer não, Jesus. Ele começa a dizer o quê? Para com isso, não vai acontecer nada disso. Levanta esse astral, cara. Você é Jesus, o Cristo, não vai ter sofrimento nenhum, não. Estufa o peito, coloca a cabeça para cima, para de colocar essa cabeça para baixo aí, cara, não vai acontecer nada contigo, não. Olha o inconstante. O cara, porque recebeu uma revelação, ele começou a achar que ele podia dar conselho para Jesus. Você conhece alguém assim? Só porque recebeu uma revelação, ele acha que sabe mais do que o pastor? Ele acha que sabe mais do que todo mundo, e aí ele quer aconselhar o pastor a tomar as decisões certas. É complicado. Quando a Gorete estava na UTI, eu recebia tanto recado de irmãos. Tinha pessoas que mandavam assim as mensagens. Volta para a igreja para pregar a palavra. Se você não voltar, Deus está falando, eu vou levar a minha filha. Outros falavam assim, veja onde é que está o pecado. Agora imagina tantos bombardeios, você tem que parar, respirar, olhar aqueles WhatsApp, falar assim, eu preciso de sabedoria para tomar a decisão correta. Eu tenho que pensar agora em mim, naquilo que Deus quer. Eu tenho um resgate para fazer, eu preciso tomar a decisão certa. E graças a Deus, tomamos as decisões certas. Mas se você é um inconstante, você toma cada decisão errada. Você começa a atirar para tudo quanto é lado. E muito mais quando você começa a se achar demais, porque Deus te usou um pouco. Tem momentos que nós precisamos entender o que é que Deus quer, a revelação que Deus quer. Mas Pedro não chamou Jesus e falou, para com isso. Que sentimento ruim é esse, Jesus? Ficar falando que vai morrer? Pedro começou a falar isso para Jesus, Jesus volta para ele e fala, ô Satanás dos infernos, cala a sua boca, cara. Sabe para que tu está servindo? É para trazer escândalo. Porque você não está compreendendo as coisas que são de Deus. Mas você só está compreendendo as coisas que são dos homens. Meu irmão, como é que uma pessoa pode ser usada por Deus pouco tempo antes? Foi o Pai que te revelou. Tu vai ser estável. No momento... Jesus está falando, capeta, sai fora. Então presta atenção, Pedro era de Deus ou não era de Deus? Ele tinha um chamado ou não tinha? Tinha. O fato de ser inconstante não significa que você não é amado pelo Senhor e que Ele não tem um propósito diante de você. Mas fica claro que o que Jesus quer é estabilizar para que você tome as decisões certas. E deixe de ser um inconstante, porque a bênção está sobre quem é constante. Jesus dá um conselho para eles e fala, olha, se vocês quiserem vir após mim, está ouvindo, Pedro? Você está se achando, você quer vir após mim? Então, primeira coisa, negue a si mesmo. Nega a si mesmo. Renuncie à sua vontade, renuncie a si mesmo. Você também vai tomar a sua cruz. E você vai me seguir. O que é que Jesus está falando? Não pense que vai ser fácil. Nesse caminho tem cruz, tem sofrimento. Mas eu estou falando de você ser constante.
Eu estou falando de você ser estável. Eu estou falando de você se recompor. Eu estou falando de você tomar a decisão certa nos momentos mais difíceis da sua vida. Nos momentos que você mais precisa. Mesmo que decisões sejam pequenas. Você quer ver uma decisão que eu tive que tomar? Agora a gente estava lá na UTI, cabeça furada, dreno na cabeça, infeccionada, tudo, morre, não morre. As enfermeiras chegam e falam assim, nós vamos ter que rapar a cabeça dela. Rapa ou não rapa? É melhor por causa de fungos e tal, lógico que tem as suas consequências. Eu tive que tomar uma decisão de falar, não rapa. Eu vou cuidar do cabelo dela. E aí eu tomei a decisão de não rapar, mas tomei também a decisão de lavar o cabelo dela todos os dias, de limpar, de secar, de não deixar sujo. Eu compreendi o que falaram, mas também tive que tomar a decisão. Hoje ela fala assim, que bom que você não cortou, porque um lado cresceu, mas o cabelo dela está lá e ela acabou disfarçando um pouco, né? Ninguém percebe que tem uns lados que ainda está nascendo o cabelo. Mas tomar decisões, você pode falar, isso foi sábio. Eu não sei se poderia ser sábio, porque isso vai trazer desavença em muitos conceitos. Eu sei que cada decisão ela pode ser assertiva ou não, mas eu estou falando que pequenas decisões, se você não compreender, porque eu não fui somente pelos sentimentos, porque eu assumi a responsabilidade, mas também eu tomei a decisão de combater aquilo que, para quem está na lida ali no hospital, ele não consegue fazer, que é ficar limpando o tempo inteiro. Eles vão dar banho em 2 dias, ou vão fazer algo, e é tudo muito assim superficial. Então você entende que seria melhor rapar, mas se eu me eximisse da minha responsabilidade de falar, não vai rapar, mas eu vou cuidar. Entendi isso? Porque tudo é sabedoria. Então, queridos, Jesus fala, você precisa parar de ser levado pelos ventos. Você precisa ser um profeta que vai tomar as decisões certas. Jesus vira para os discípulos lá em Mateus 11, versículo 7, e fala assim, olha, por que vocês ficam com essas conversas todas conturbadas a respeito de João? Deixa João lá, no canto dele, cara. O que é que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Foi isso? Sim. O que fostes ver? Um homem vestido com roupas de rico? Deixa eu te falar uma coisa. João nem é uma cana, porque ele sabe que se tem um homem que sabe o que quer e para onde vai, e já recebeu a revelação de quem ele era, é João. E outra coisa, ele está vestido de roupa de animal, pele de animal, porque ele não quer demonstrar que ele vai ter capa sobre ele, algum disfarce que as pessoas olham e falam assim, esse cara é importante. E João tomou a decisão de se vestir assim. Jesus fala o seguinte, os ricos estão lá, mas João não, João é um profeta. Está lá no versículo 10, no versículo 9, ele fala muito mais do que um profeta. Porque está até escrito na Bíblia a respeito dele. Deus falou, eu vou enviar meu anjo. E ele vai preparar o caminho. Então João sabia muito bem que ele era aquele que iria preparar o caminho do Senhor. É tanto que ele diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Amados, a estabilidade em nossas vidas é uma dádiva de Deus. Isaías, o livro de Isaías, o profeta Isaías 33, versículo 5. Ele fala assim, o Senhor está exaltado, pois Ele habita nas alturas. E Ele enche Sião, que hoje é a igreja dele, de juízo, de justiça. Nós estamos envolvidos com essa justiça, com essa graça do Senhor.
Aí ele profetiza dizendo, ó, no versículo 6, Isaías 33:6, haverá estabilidade. Coloca aí, meu filho, Isaías 33:6. Haverá o quê? Estabilidade no seu tempo. Haverá abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Olha o que Isaías está falando, a bênção vai ser tão grande que vai ter estabilidade. Porque a estabilidade vai trazer o quê? Abundância de salvação. A estabilidade vai trazer conhecimento, sabedoria. E sabe qual vai ser o nosso tesouro? O temor do Senhor. Amém? Quem crê nisso, aplaude o Senhor. Estamos empenhados em adquirir estabilidade. Porque em meio a tantas crises que vivemos, o nosso maior desafio hoje é encontrar estabilidade. Quem é que não procura? Eu até falei de manhã, tem muitas pessoas que procuram os concursos públicos, principalmente aqui, né, no Centro-Oeste, em Brasília, em torno. Por que que o cara quer o concurso público? Porque ele quer estabilidade, não é isso? Agora, quem é que conhece um funcionário público que está estável em suas finanças? Porque todos que eu conheço são endividados. Se tiver lógico que tem, toda regra tem exceção. Mas a maioria deles fizeram tanto empréstimo que o salário já foi nos consignados da vida, que é a facilidade para quem vai cair o salário, fazendo chuva, fazendo sol, né? Tem algumas facilidades que vai tragar os seus recursos, as suas finanças. Por falta de sabedoria, de lidar com finanças. Mas eu estou falando isso porque eu não estou criticando, eu estou falando o seguinte, para você parar para pensar um pouco que a estabilidade ela não está em você ter dinheiro. A estabilidade está em você ter sabedoria. A estabilidade não está em você ter um salário certo, mensal, a estabilidade está em você ter sabedoria. Então, o nosso maior desafio é esse. É ser estável nas nossas emoções. Quem não já escutou sobre inteligência emocional, sobre estabilidade, qual é o nosso desafio hoje? O desafio da humanidade é a estabilidade emocional. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que até 2030 nós vamos ter a maior pandemia de todos os tempos. E isso não vai ser um vírus, vai ser a depressão. Vai destruir países inteiros a depressão. Porque uma pessoa deprimida, ela não trabalha, ela comete suicídio, ela toma um monte de atitudes, elas se tornam doentes, e ela não somente fica doente. Se você tem um deprimido dentro de casa, ele adoece todo mundo dentro de casa. Todo mundo fica doente. Todo mundo fica instável. Você já viu uma pessoa que já teve tentativa de suicídio, né? Desestabiliza todo mundo, porque a pessoa não pode ficar mais sozinho. Você fica em alerta o tempo inteiro. Isso vai matando a sua alma. Isso vai generalizando. Então a OMS diz o seguinte: se cuida. Porque muita gente vai perecer por causa disso. Então as pessoas estão procurando o quê? Preencher esse vazio para se tornar estável. Mas o que eles não sabem é que se tornaram instáveis por falta de sabedoria, por falta da palavra, por falta de entendimento. Nós precisamos buscar essa sabedoria, essa estabilidade. Estabilidade na família, no ministério. Hoje, quem é que não vê a inconstância das pessoas no ministério? No mês ele é numa igreja, no outro mês ele é de outra igreja, no outro mês ele tem um pastor, no outro mês ele tem um pastor. Uma pessoa dessa não vai alcançar coisa alguma.
Porque a instabilidade no coração dele vai fazer que ele fique dando voltas 10, 20, 15 anos. Porque ele não se estabiliza. Porque ele é guiado pelas emoções. Então Isaías fala, no tempo certo você vai ter sabedoria. No tempo certo Deus vai te dar estabilidade. Então eu quero profetizar na sua vida, queridos, que amanhã, segunda-feira, sabe o que é que você vai ter? Estabilidade, em nome de Jesus. Você vai ter sabedoria, em nome de Jesus. Você vai andar de cabeça erguida, em nome de Jesus. O seu futuro será um futuro de estabilidade e de sabedoria, de constância, em nome de Jesus. A tua família vai ser uma família constante, uma família cheia de promessa e uma família estável, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude o Senhor. Haverá estabilidade. E o temor do Senhor vai ser o seu tesouro. Então, queridos, talvez você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida. E eu não estou querendo dizer que você precisa ou tem que ignorar o seu sofrimento. Eu não estou falando que você precisa ignorar que o que você está passando é sério. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de você se conter e com fé falar, Deus me dá sabedoria para que eu possa decidir certo nesse momento. Para que a minha decisão seja a decisão certa em momentos difíceis. Eu preciso me estabilizar. É difícil. Não estou falando que estabilidade emocional é fácil, porque até hoje nós somos abalados. Eu fiz a igreja ir para o cinema, assistir um filme, e aquele filme porcaria de um pastor que não tinha moral sobre o menino, porque se realmente fosse eu, já tinha dado uns tapas naquele menino, e a fé seria no pé do ouvido dele. Mas aquele filme me acabou. A gente saiu de lá, destruído, a família inteira, parecia que estava vivendo tudo de novo. E foi para casa todo mundo com dor de cabeça. Eu falei, cara, eu estava cantando, saí cantando no carro, né? Na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. Porque eu precisava fazer a minha família sorrir. Mas na verdade eu estava mais abalado do que todo mundo. Porque vivi um pouquinho de 9 meses de sofrimento segurando a onda. E aí a gente conseguiu, né? Porque a luta, ela é constante. Mas os sentimentos estão aí. Mas quando esses sentimentos vêm, quem é que comanda as suas decisões? Quem? Quem comanda? Tem que ser a sabedoria. Tem que ser a sabedoria, porque tem coisas que acontecem em nossas vidas que são difíceis para nós. E a estabilidade, você se recompor, isso é uma dádiva de Deus. Você sair da situação e falar assim, eu tenho um Deus que me dá sabedoria para que eu possa continuar. Tem uns salmos, os Salmos 30, e eu já quero ir encerrando com esses salmos, porque esses salmos eu orei, eu cantei, eu falei tanto durante aqueles 3 meses ali na trincheira. Porque quando tudo aconteceu e eu via que Deus nos deu esperança, que essa bênção estava lá na UTI sem se mexer, e a gente não sabia se estava morta, se ia voltar, não ia voltar. Fala, Deus, eu preciso tomar a decisão certa. E foi quando nasceu a trincheira. A gente passava o dia todo lutando, mas à noite, quando a gente viu os irmãos,
quando a gente abraçava, quando a gente chorava juntos, aquilo trazia estabilidade na nossa alma, para que a gente pudesse respirar, voltar para casa, subir para aquele quarto, dormir sozinho, acordar tendo pesadelo, no outro dia respirar, fazer tudo de novo. Um dia, 2 dias, 3 dias. E quando alguém falava assim, até quando você vai aguentar? Eu falo, o quanto é que você acha que vale a pena lutar por ela? 1 ano, eu já jogava lá para frente, né? 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso é moleza. Eu consigo. Eu ficava colocando, não sei nem se ela lembra, eu ficava colocando Salmos 24 no ouvido dela. Eu ficava lendo Salmos 30. Esse Salmos marcou a minha vida, porque ele fala assim, 30 versículo 4. Canta louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louve o seu santo nome. Eu me lembro que eu entrava naquela UTI, tanta gente, de tudo quanto é jeito que você imaginava, eu colocava o foco. Quando eu entrar naquele lugar gelado, aquele monte de aparelho tocando, apitando, e eu colocava as mãos ali, e começava a cantar a bondade de Deus bem alto ali, as pessoas olhavam, e eu estava aguardando o momento certo, de vê-la ressurgir, daquele lugar. Porque cantar louvores em tempos bons, todo mundo canta. Mas você cantar, não porque você quer ver a situação mudar, porque as pessoas às vezes vão cantar porque eles querem ver a cura, mas você cantar porque você fala assim, eu te agradeço. Foi quando nos veio a sabedoria de quê? Eu levei a igreja a fazer o quê? Vamos focar no milagre do dia. Porque era impossível o grande milagre, mas a gente vai focar no quê? Numa mexida de dedo, a gente vai focar no respirar, no resultado, numa febre que não veio, em algo. Se estabilizou é gol, né? 0-0 é gol. E foi nisso que a gente, todos os dias, louvava a Deus. Mexeu o dedo, não mexeu, mas o milagre foi. Que não teve febre, glória a Deus. Vamos colocar os olhos em coisas pequenas, por quê? Porque você tem que louvar a Deus. Mas o versículo 5 ele fala, você tem que entender uma coisa. A ira do Senhor, ela dura pouco tempo, é um instante. Mas o favor dele dura a vida toda. Dura a vida toda. Porque o choro, ele pode até persistir. Você pode até chorar a noite toda. Mas você que tem a esperança em Deus tem que entender que vai chegar um dia de manhã que a alegria vai romper. Que a alegria vai romper. E essa é a nossa esperança, nós vamos sorrir. Ontem o nosso neto Josué fez 1 mês. Lá vai a gente comemorar 1 mês de aniversário. Não sei nem se isso existia, mas isso é coisa de vovô Babão e papai Babão. Pois não arrumaram um chapéu de cangaceiro para o menino. Uma percatazinha de couro. O menino já aparece comigo e fala, vamos vestir ele. Agora te trouxe de casa. Ela estava aqui trabalhando, ela trouxe de casa o meu chapéu lá de cangaceiro, de forró. Falou, não, nós vamos fazer uma festa. Essa mulher ria tanto daquela cabecinha redonda do Josué.
de chapeuzinho de cangaceiro. Eu ficava olhando aquilo, para mim era como se estivesse de câmera lenta. Porque tem dia que você chora, mas tem dia que você sorri. E quando Josué foi encontrado naquele útero, e agora ele estava na UTI, foi Deus trazendo um recado: vocês vão voltar a sorrir. Vocês podem chorar, mas entendam, o sorriso vai vir. Sabe o que é isso? Estabilidade emocional, é o que a palavra nos dá. Eu não posso me desesperar a ponto de perder a minha fé. Eu tenho que entender que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Eu sei que existem muitas histórias que não são iguais à nossa história, mas Deus tem o porquê, Ele sabe todas as coisas. Mas o versículo 6, a gente lê só até aqui, mas o versículo 6, sabe o que é que ele diz? Ele fala: e quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Entende que tem duas aspas ali: jamais serei abalado. Não vacilarei jamais. Porque, queridos, o cara, quando tem segurança, quando ele está bem de saúde, é muito fácil ele dizer que não vai ser abalado, que ele está instável. Mas diz: não, não é isso. A sua estabilidade não pode estar nos resultados. Sabe o que é que ele diz? Onde deve estar os seus resultados? No versículo 7 ele fala: Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. A nossa estabilidade está no favor de Deus. Perca tudo, mas não perca o favor de Deus. Ao tomar as decisões, sempre coloque as suas decisões realmente diante do Senhor. Diga: Senhor, que as minhas decisões não façam que eu perca o teu favor. E isso a Gorete sempre esteve comigo, em muitas decisões difíceis da minha vida. E quando a gente ficava conversando, eu sempre perguntava para ela: e aí? Ela fala assim: o que você decidiu, eu estou contigo. Porque o meu único temor é se a decisão que nós vamos tomar, nós vamos perder o favor de Deus. Se nós não perdermos o favor de Deus, então a gente pode tomar a decisão. Porque que você pode perder dinheiro, pode perder saúde, pode perder família, mas se você perder o favor de Deus, você jamais vai conseguir se recuperar. Porque no favor de Deus é que nós encontramos a nossa estabilidade, nossas emoções estão ligadas a isso. Ele fala: Deus, não esconde a tua face, porque se tu esconder a tua face de mim, aí eu vou ficar aterrorizado. Mas enquanto o Senhor estiver olhando para mim, enquanto eu estiver debaixo desse favor, eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que o Senhor vai estender as suas mãos. E o salmista aqui, ele diz: a ti, Senhor, clamei. E eu pedi ao Senhor misericórdia. Tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Ele disse: porque se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Por acaso esse pó vai te louvar? Por acaso esse pó vai proclamar a tua fidelidade? Não, Senhor. Então ouve-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ser o meu auxílio. Muda, Senhor, muda. Muda o meu pranto em dança. Muda as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está diante de Deus falando: Senhor, a coisa está difícil, mas o teu favor é capaz de tirar. Eu sei que a situação está difícil, mas o Senhor pode tirar essa capa de tristeza, de angústia em mim e me dar uma capa de alegria. Mesmo que nada mude lá fora, eu posso vestir uma capa de fé, uma capa de alegria, uma capa realmente que vai me fazer crer, e essa capa é o teu favor. Muda o meu pranto, Senhor.
E ele pede isso para uma coisa, ele fala: para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu vou te dar graças para sempre. Eu não sei se você já teve o prazer ou o desespero de ler, reler e tomar esses salmos para você entender o que o salmista Davi quis falar. Eu vivi isso, e eu sei, Senhor, sei, irmãos, e quantas vezes eu pedi ao Senhor, porque essas decisões não são fáceis. Você acha que é fácil, chega aqui, você acha que vai receber uma oração, e quando você sair daqui a situação vai mudar lá fora? Não. Porque você pode tomar a decisão e lá fora continuar o mesmo, mas se você não for mais o mesmo, a situação pode mudar. E por que vai mudar? Porque a estabilidade, o favor de Deus vai fazer você tomar a decisão certa, a decisão que você precisa tomar, porque senão você pode sofrer. Porque tomar decisões pela emoção pode te colocar num lugar muito difícil, que você não vai conseguir recuperar jamais. Então eu quero te desafiar essa noite. Fala: Deus, com fé eu vou te pedir sabedoria, Senhor, para que eu possa tomar a decisão certa em minha vida.